Obrigada. Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e sempre nos envolva em sua proteção, que assim seja. Amém? Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, a mensagem que hoje nós vamos meditar é extraída do livro Pão Nosso, de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 35, o Cristo Operante. Às vezes eu vou ter que recorrer a esse pequeno resumo aqui, não se preocupem. Quando a gente vai ler as mensagens de Emmanuel, ele destrincha várias partes dos evangelhos, depois entra nos Atos dos Apóstolos e se estende às epístolas de Paulo, ou seja, as cartas. Hoje nós temos acesso, inclusive, já a compilações dessas mensagens psicografadas por Chico Xavier e organizadas por várias pessoas na FEB, inclusive com coordenação de Haroldo Dutra Dias, aquele juiz, palestrante, que organizou e a gente já pode estudar o Evangelho com a interpretação do Espírito Emmanuel. Isso é maravilhoso, né? Então, depois vocês se informem, procurem uma livraria, na FEB, por exemplo, lá tem os livros mais acessíveis. Mas, no Pão Nosso, na mensagem 35, o Cristo Operante, já no enunciadozinho, ele faz esse destaque da carta aos Gálatas, no versículo 8 do capítulo 2, na segunda carta aos Gálatas, no versículo 8. Ele diz assim: porque aquele que o gerou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Não entendi nada. Claro, por quê? A gente precisa contextualizar. Quando Paulo de Tarso está escrevendo essa carta aos Gálatas, primeiro, por que ele estaria escrevendo cartas? A gente sabe que o Paulo de Tarso foi o grande divulgador do cristianismo. Se hoje nós temos acesso à doutrina cristã, né, e que abarca várias religiões aí pelo mundo, não é só católico, não é só espírita, não. Nós temos outras doutrinas e ele precisava difundir os ensinamentos de Jesus. Mas vamos puxar um pouco os arquivos de Paulo. Na verdade, quem é Paulo? Saulo de Tarso. Saulo, nascido na cidade de Tarso, uma cidade que o Império Romano tinha validado a cidadania de romanos a todos que ali habitavam. Então, só o fato de você ter nascido em Tarso, que era na Palestina, não era na Europa, mas dava já direito a ser um romano. E aquele que tinha cidadania romana tinha um tratamento muito melhor. Por quê? Porque tinham regalias que os romanos, eles usufruíam, né? Um julgamento mais justo, de ser escutado, da livre e ampla defesa, que naquela época já existia para os romanos, né? O nosso direito, inclusive hoje, é descendente desse direito dos romanos. E o resto do mundo era exatamente isso, o resto. Então, o que é que acontece? Quando Jesus é crucificado, morto, depois, mais tarde, aparece para os apóstolos dele, dá as diretrizes de como eles devem difundir a mensagem, ou seja, o que nós conhecemos hoje como Evangelho, ou seja, os ensinamentos de Jesus, como que nós devemos proceder
em relação a nós mesmos, em relação a Deus e ao próximo. Como que Jesus nos exemplificou isso em vida? Os apóstolos, então, precisavam difundir agora esses ensinamentos, já que não tinham mais um mestre encarnado entre nós, e sim em espírito. Só que lembremos, logo depois que Jesus foi crucificado, já começou a perseguição aos cristãos. Tanto que na crucificação do Mestre, lá na cruz, só estavam as mulheres, ou seja, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Salomé. Então, as mulheres e um único seguidor de Jesus, que era João. Um único. João, que mais tarde a gente vai conhecer como João Evangelista. E os outros? Os outros, ó, fugiram com medo. Medo de morrer igual o mestre. Se o mestre que eles viram realizar feitos, pessoas que estavam cegas há 38 anos passaram a enxergar. Uns que nasceram já com problemas, que nem se locomoviam, passam a andar. Não só essas curas, essas transformações, como também as transformações morais. Viram aquelas pessoas que poderiam ser simplesmente banidas da sociedade pelas suas condutas, serem abraçadas pelo Mestre. Os publicanos que cobravam impostos, que eram odiados pelo povo, chega Jesus e vai até a casa deles para comer com eles. Recebe uma meretriz, Madalena. Quantos foram tocados em transformação pelo Mestre? Inúmeros. E os discípulos que mais tarde se tornam apóstolos viram tudo isso. Se estava acontecendo aquela tragédia deles verem um grande mestre que realizou tantas coisas, estava tendo aquele fim para eles, imagine o que é que poderia acontecer com eles. Era assim que eles pensavam. E é diferente do que nós pensamos aqui? Quando nós vemos alguém acontecendo alguma coisa complicada com aquela pessoa, nossa, tomara, eu fiz algo parecido, então é melhor nem chegar perto, porque vai que acontece comigo também. É o medo que é inerente ao ser humano, à espécie humana. Até por uma questão de sobrevivência. Gerações e gerações a gente ainda alimenta o nosso medo, porque é o nosso medo ainda que nos protege de certa forma. Senão, eu seria destemida e qualquer coisa que eu fosse fazer, eu vou atravessar a rua, não vou nem olhar para ver se vem carro. Não, tem que ser prudente. Então, os apóstolos, quando veem o Mestre sendo crucificado e tudo, todos somem. Eles foram tocados também por Jesus e foram escolhidos um a um. Olha que confusão! E agora, seu Mestre, o que nós vamos fazer? Aí eles se reestruturam da forma que eles podem. Inclusive se reunindo e pegando uma casa, começando a se reunir ali, que mais tarde nós vamos chamar em Jerusalém essa casa de Casa do Caminho, que Pedro vai ficar à frente, vai administrar, receber os necessitados, pregar a palavra, juntamente com João, com Tiago Maior, que era o irmão de João, com Filipe, Tiago Menor, e por aí vai, todos ali, trabalhando, menos quem? Judas Iscariotes, porque tinha se suicidado, né? Depois que viu a bobagem que tinha feito, se corroeu em remorso e acabou tirando a sua própria vida. E os outros discípulos se organizaram dessa forma, começam a trabalhar na Casa do Caminho, se dedicando, mas sofrendo perseguições constantes. E quem é que estava comandando essas perseguições? Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, inclusive, passa por muitas coisas que lhe acontecem nesse momento das perseguições que ele traça e vai atrás dos cristãos, porque é também uma fase que ele se apaixona por Abigail. Uma menina que já tinha passado por experiências ruins. Tinha vindo para uma cidadezinha próxima a Jerusalém, morar na casa do tio, depois de ter perdido o pai. E o irmão tinha sido preso, entregue às galés, não tinha mais um rumo certo, e ela não sabia nem o que tinha acontecido com o irmão. Então, isso por quê? Porque eles foram perseguidos como cristãos. Resultado, se apaixona por Abigail, que não sabia do paradeiro do irmão, vai à casa do caminho, vê as pregações dos apóstolos, fica mais irritado ainda, porque vê coerência. E Saulo de Tarso, ele era um judeu que estava já formado para ser rabino, ser um sacerdote. O seu mestre Gamaliel, que é, no caso, neto de Eliel, Eliel é citado na Bíblia, no Novo Testamento. A escola rabínica de Eliel. O que é isso? Os livros de Moisés precisavam de interpretações. Até porque quando eles foram escritos o alfabeto era muito limitado. Juntava 3 letras, não são 3 palavras. 3 letras, isso tinha um significado do que a gente hoje faz em 3 parágrafos para aquela redação. A interpretação que tinha. E cada um interpretava de uma forma e não havia consenso. Então, eles abriam, as escolas de interpretação e a mais famosa era a de Eliel, tido como um rabino muito inteligente. Gamaliel era neto de Eliel e tinha toda também essa sabedoria. Ainda bem que sabedoria parece que às vezes a gente acaba herdando, né? Mas quem não herdou, busque, quem acha. Quem busca, achará. Então, Saulo, uma pessoa extremamente culta, sabedor da lei, quando ele ouve os apóstolos pregando na casa do caminho, aí que ele fica mais irritado. E quem era que estava lá falando em um dos dias que Saulo foi e saiu enlouquecido, enfurecido? Estevão. Estevão falava sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, numa eloquência. E Saulo entendia o seguinte: que doutrina nova é essa que está surgindo, que vem substituir a Torá, os livros de Moisés? Espera aí, não pode. Os livros de Moisés são sagrados. Nada pode se equiparar ou chegar próximo a ele. Então, era aquela exigência, aquela rigidez de que os ensinos dos judeus é que tinham que prevalecer, né? Ou seja, os ensinos de Moisés, da Torá. Resultado, ele, tomado de ódio, acaba tendo uma situação de discussão com Estevão. Na verdade, são, que nós falamos, né, disputas em oratória. E se sente constrangido, porque Estevão também tinha uma oratória maravilhosa. Sabia contra-argumentar, uma dialética fantástica. Aí, Saulo se enraiveceu mais ainda. Quando Estevão foi perseguido, levado à praça para ser apedrejado, era um dia que Saulo estava mais ansioso e esperando que isso ocorresse, porque era como se dissesse: vou me livrar já de um que vai chamar a atenção de todos que vão ser afugentados. Os cristãos vão se sentir intimidados porque eu peguei aquele na frente de todos, que é o Estevão. Aí Estevão é apedrejado e ele, romanticamente, tinha convidado a noiva Abigail para ver o apedrejamento, porque naquela época, imagine, era um evento social.
Vamos ali na esquina ver, fulano vai ser apedrejado hoje. Bora, vai todo mundo. Mais tarde a gente vai ter acesso a várias informações. Quem não gosta de ler, já viu isso também em reproduções, né, várias vezes em filmes. Quantos cristãos chegam naqueles coliseus e são entregues aos leões? E é um evento social. É como se dissesse, domingo, o que é que a gente vai fazer hoje? Vamos ali no coliseu, vai todo mundo ser engolido por leão. Aí vai todo mundo. Abigail era uma menina muito sensível, cristã, que era uma das coisas até que irritava Saulo de Tarso, mas ele achava que ela era seguidora do Cristo, não era fervorosa, ela simpatizava, na verdade, com as ideias de Jesus, mas ele não entrava em muita discussão porque achava que ela não era uma menina estudada. E olha que era. Ela e o irmão Estevão, né? Ou seja, Gesiel, antes de tomar esse nome Estevão, que ele, depois que consegue a sua liberdade, ele muda o nome de Gesiel para Estevão. Eles tinham o hábito de estudar a Torá com o pai. Então a família tinha acesso às leis, tinha acesso às informações, só que Saulo era puro orgulho, é aquele detentor da verdade. Como é que a gente discute com uma pessoa que é detentora da verdade? Hoje eu atendi uma pessoa assim, que chegou para ver um processo comigo e praticamente estava me dando aula de direito. Eu virei para ele, oh meu Deus do céu, a gente estuda uma faculdade, se forma e aí vem uma pessoa que precisa de um advogado dar aula de direito para a gente porque viu no Google. É o dono da verdade. Né? E o que é que a gente faz? Na hora só lembrei de Chico. A gente tem a paciência. Então, eu precisava falar sobre A, B e C com essa pessoa e essa pessoa estava falando de XYZ. Coisas completamente diferentes. E eu cheguei bem, espera terminar de falar de XYZ. E sim. Porque não adianta. Uma pessoa que está transtornada com determinadas ideias na cabeça, por mais que você tente explicar algo, não vai entrar. Porque a verdade está com ela. É o que ela pensa e acabou. É o radicalismo. Saulo tinha isso consigo. Muito orgulho. Isso é fruto, esse tipo de comportamento é puro orgulho. Então, no momento do apedrejamento de Estevão, todo mundo apedrejando Estevão e ele achando aquilo lindo e maravilhoso, Abigail chega já no finalzinho. E quando Abigail olha para aquele homem todo ensanguentado, caído, né, já todo estrupiado, ela vira assim, nossa, parece... não parece, é meu irmão. Imagine. Saulo quase infarta. Como assim não? Deve ser um engano. Aí pede para os soldados levar lá para dentro, para ninguém ver, né? Que ela vai falar com um homem que foi apedrejado, a namorada dele, a noiva dele, vai falar com o homem que foi apedrejado, amando dele. Então, quando chega no reservado, era o irmão de Abigail, era o cunhado. Imagine. Ele, quando vê aquele momento entre os irmãos, o carinho, e o pior de tudo, foi ele ouvir do próprio Estevão, quando ele perguntou, você está sozinha? Ela, estou aqui com meu noivo, e aponta para Saulo. E ele diz, ele é um bom homem. Deus abençoe a união de vocês. Nossa, aquilo para Saulo foi o fim do mundo. Então se roeu de remorso. E naquele momento resolveu romper o noivado com Abigail. Ele, como é que eu vou conviver com isso? Como é que eu vou amar constantemente uma mulher, olhar para ela e lembrar que matei o irmão dela? Não vai dar certo. E rompe com ela. A Abigail, arrasada, adoece. 8 meses depois, ele procura para saber como é que ela está e ela já está nas últimas, com esse desgosto de ter terminado um relacionamento. E acaba morrendo, desencarnando. Depois que ela desencarna, o que é que acontece com Saulo? Se estava ruim, ficou pior. Ele agora, a culpa mesmo é dos cristãos.
Esses cristãos acabaram com minha vida. Minha vida era toda certinha. Já estava até noivo, ia construir família. Agora a tragédia. E aí resolve ir em Damasco porque soube que lá tinha um dos grandes seguidores de Jesus, Ananias. Aí ele, vou lá pegar esse homem aí, porque ele vai me dizer onde estão todos os outros. E é exatamente no caminho entre Jerusalém e Damasco, 250 quilômetros, ele com a tropa de soldados, quando vão se aproximando já da cidade de Damasco, ele vê um clarão imenso que ele descreve no livro Paulo Estevão e também reproduz em Atos dos Apóstolos, um imenso clarão mais forte que o próprio sol. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele nesse momento já sentia a presença de Jesus. Aquela coisa, aquela confusão, meu Deus, meu Deus. E Jesus diz: Saulo, não adianta você recalcitrar nos aguilhões. O que é que adianta você ficar perseguindo os cristãos? Não vai dar em nada. Saulo só conseguiu dizer: Senhor, que queres de mim? E aí Jesus dá a orientação: entra na cidade e terás a orientação adequada. Depois que o clarão diminui, Saulo não consegue mais recuperar a visão, fica cego. E interessante que essa cegueira, ela é muitas vezes também ocorrida em nós, em determinadas situações, propositadamente para que nós passemos por uma mudança. É preciso que paremos de ver o mundo como estamos vendo. Como que eu vou mudar se eu continuo enxergando tudo da mesma forma? Então, é também uma cegueira simbólica, para nós interpretarmos dessa forma. Para de enxergar do jeito que você está olhando as coisas. Muda a tua visão do mundo, que você mudará. Então, um dos soldados dele fica com pena da situação, porque ele fala muito confuso, que teve uma visão de Jesus, que isso, e o soldado vira assim, enlouqueceu. Aí voltam para Jerusalém e só fica um soldado que leva-o para Damasco. E aí em Damasco, 3 dias depois, que Ananias vai ao encontro de Saulo, para que assim ele conseguisse recuperar a visão e começasse a seguir Jesus definitivamente. A transformação de Paulo se dá inicialmente aí, nesse ponto. Em contato com Ananias, depois que conversa com ele, conta os ensinos de Jesus, inclusive dá-lhe acesso a um dos evangelhos de Mateus, ou seja, a história da vida de Jesus contada por Levi, por Mateus, o evangelista. Ele fica encantado com aquilo e no mesmo momento ele diz assim: vou numa sinagoga e já vou falar para todo mundo as maravilhas que Jesus fez e pode fazer por nós. Afinal de contas, ele era um excelente orador. Ele pensou: vou sair daqui, vou chegar ali na sinagoga e vou converter todo mundo. Vai todo mundo virar cristão. Não existia ainda nem esse termo. Esse termo vai surgir cristão mais tarde, quando ele conhece Lucas, outro evangelista. Mas todos vão conhecer Cristo através da minha palavra. Vai numa sinagoga, chega lá, encontra seus pares, ou seja, todos aqueles que tinham acesso ao sinédrio, estudavam as leis. Começa a falar. Todos saem. Ele fica sozinho. Ora, ele foi falar para os amigos que conviviam com ele. Aqueles que entenderiam mais que ninguém. E como assim? Cada um vai saindo e deixa o só.
só fica ele. Aquilo foi uma punhalada no orgulho de Saulo. E ele, o que é que eu faço? Aí lembrou do grande mestre dele, Gamaliel. Vou perguntar a Gamaliel. Mas Gamaliel, antes de se aposentar e sair do Sinédrio como sacerdote, né, se afastar, ele tinha confessado para Saulo que simpatizou com os ensinos de Jesus e ia tirar tipo umas férias depois que ele se afastasse do Sinédrio, na casa do irmão, no deserto, para poder estudar os ensinamentos de Jesus. Aí Saulo lembrou disso. Vou lá, vou visitar Gamaliel. Aí vai no deserto de Dan, chega no irmão de Gamaliel, aí o irmão vira assim, olha, Gamaliel não está bem das ideias não, só vem falando agora de um tal de Jesus. Aí Saulo, meu Deus, graças a Deus, quando Gamaliel chega, aconselha a Saulo que ele, Saulo, vai estudar, vai organizar suas ideias. Não é somente você achar que é uma pessoa intelectual, que é uma pessoa inteligente e tem capacidade, não. Para também atuar na caridade é necessário estudo. São as palavras de Gamaliel. Se eu for tentar achar nessas anotações vai ser um terror. Então, ele fala exatamente isso. E eu acho interessante porque acontece muito quando a gente se depara com o Espiritismo, fica encantado com a doutrina. Eu mesmo me encantei, eu me apaixonei na mesma hora. Porque a doutrina nos traz muitas respostas esclarecedoras que a gente em outras religiões busca e não consegue ter. Então, quando eu fui cada vez mais, sabe, sendo saciada dos meus questionamentos, eu, nossa, meu Deus do céu, tem resposta para tudo, é fantástico isso aqui. Eu pensei, já que eu sei, vou sair espalhando. Vou começar a falar isso para todo mundo. E eu acredito que no primeiro ano que eu me tornei espírita, eu já queria ser, pelo menos, palestrante. Porque eu queria que todo mundo soubesse o quanto que o Espiritismo é transformador, o Espiritismo é maravilhoso, o quanto nos faz bem, o quanto nos faz procurar o autoconhecimento, porque a gente fica querendo que as pessoas digam quem nós somos, e o Espiritismo, ele nos incentiva a buscarmos a nossa essência. Só que eu não tive Gamaliel para me orientar. Prepara, estuda, se aprofunda, que no momento certo você será chamado. Então eu fiquei naquela ansiedade, eu ficava estudando, mas pensando, será que um dia eu vou poder dividir isso com meus amigos, meus irmãos? Eu falava na minha família, ainda sou a única espírita da família, e praticamente eu era apedrejada. Eu me sentia o próprio Estevão sendo apedrejada. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai deixando aquela ideia de querer convencer os outros. É como se a gente quisesse fazer uma conversão. Vou converter. Não, calma, olha. Às vezes o que é bom para mim ainda não é o suficiente bom para outras pessoas. Então cuida de você. Afinal de contas a gente ama o próximo como a si mesmo. Então se ame, porque você, quando estiver se amando o suficiente, vai amar o próximo, entendendo as necessidades deles, de cada um deles. E foi assim que Saulo entendeu também a mensagem de Gamaliel. Vou ter que ter calma. Sabe de uma coisa? Vou ficar aqui pelo deserto também, Gamaliel. Ficar um certo tempo. Aí Gamaliel, tudo bem, eu vou pedir ao meu irmão, até para arranjar um emprego, você não gosta de fazer aí umas cabanas, umas tecelagens, então ele tem um emprego, eu vou botar você lá. E ele vai conviver com um casal no deserto, Áquila e Prisca. Quando ele conhece Áquila e Prisca, começam a morar juntos, trabalhar juntos, aí Áquila confessa que se afastou de Jerusalém porque a perseguição dos cristãos foi tão ferrenha que um tal de Saulo tinha mandado matar o pai dele.
Aí Saulo, vou falar nada não. Que negócio complicado. 3 anos convivendo com esse casal. Aí ele chega um dia que ele fala: eu sou o Saulo de Tarso que perseguia os cristãos. Por minha causa, o seu pai morreu. Aí Áquila fica assim, Prisca também, mas já tinha convivido 3 anos, já sabia como Saulo era, ele já tinha passado pela transformação, a forma de ser completamente diferente. Aí eles falaram, bem, aquele Saulo é o que nós chamamos hoje de homem velho, né? Ficou lá para trás. Esse Saulo aqui, o novo Saulo, é outra pessoa. É o nosso amigo, é o nosso irmão. Aí eles perdoam Saulo. Então olha quantas experiências fantásticas Saulo está passando. Ele já está pregando? Está falando em outros locais, fundando igreja? Não. 3 anos se passaram no deserto. Aí Saulo volta para Damasco. Resolve depois ir para Jerusalém. Finalmente chega lá, na casa do caminho, que ele entrou e perseguiu, que ele viu Estevão pregando, que ele criou inimigos. Ele pensando, vou lá na casa do caminho, falar para aqueles apóstolos de Jesus, ó, cheguei, estou aqui para servi-los. Achando que ia ser assim mesmo, que iam adorar. Que uma pessoa altamente inteligente, eles iam receber Saulo renovado, simplesmente assim, para trabalhar para eles. No caminho, ele encontra um velho amigo, a caminho de Jerusalém. E o amigo fala, olha, tenho notícias de sua família. Sua irmã Dalila fugiu de casa, seu pai está desgostoso, porque tem notícias suas que você agora vai atrás de um tal de Jesus. A sua irmã também, depois de que fugiu, seu pai está quase morrendo. Aí ele fica pensando no pai. Mas não. Primeiro, foca, Saulo. Vou aonde? Casa do caminho. Vou ver os cristãos. Quando chega na casa do caminho, o rapaz vai lá, quem é você? Saulo de Tarso, vim aí falar com o Pedro e o pessoal. Aí, peraí. Gente, tem um tal de Saulo de Tarso, veio falar aí com vocês. Que? Você é louco? Não deixa esse homem entrar não, ele vai mandar prender todo mundo aqui dentro. Deixa não, não sei. Deixa, não deixa. Não deixaram. Aí Saulo, não é possível. Aí o Ananias pega e intercede por ele. Fala com Pedro. Aí Pedro, tá, tudo bem, vamos ouvir o que é que ele tem a falar. Quando ouvem Saulo, eles ficam encantados. Eles dizem, poxa, realmente esse homem está transformado, foi tocado por Jesus. E como eles tiveram contato com o mestre, eles sabiam identificar uma pessoa que tinha sido tocado por Jesus. Aí eles, tudo bem, pode se juntar a nós. Só que a rigidez da escola judaica de Saulo confrontava com a vivência que os apóstolos tinham já com Jesus. As experiências que eles tinham passado, que Saulo ainda não tinha passado. Então sempre tinha algum tipo de confronto na adequação dos ensinos. Como é que vai passar? Saulo mesmo virou assim, olha gente, eu demorei muito para descobrir isso, vocês não, vocês já sabem que Jesus é a 8ª maravilha. Agora que eu sei, eu quero que todo mundo saiba. Aí os apóstolos, não, mas tem critérios. Principalmente o Tiago, menor, filho de Alfeu, vai dizer assim, pera aí, a gente primeiro começa pelos judeus, aqueles que já têm conhecimento da Torá, nossos irmãos, não é qualquer um não. Aí Saulo, gente, para tudo. Jesus nunca fez restrições. Jesus nunca disse, primeiro fulano nesse crânio. Ele olhava todas as pessoas de forma igual. Então, Saulo enxerga a mensagem do mestre de forma mais democrática. E se propõe a espalhar a mensagem. O que nós chamamos de fundar igrejas na Bíblia
Inclusive, até no livro Paulo Estevão, vamos encontrar com assim, fundou igreja em tal lugar, em Éfeso, em Corinto, em Filipos, né? Em Atenas tentou fundar, não conseguiu, coitado, ficou arrasado. Onde ele ia, fundava uma igreja. O que é fundar uma igreja? Na verdade, ele reunia grupos que simpatizavam com a mensagem que ele estava divulgando. Então, ali já ficava um núcleo. A gente, por exemplo, quando a gente vai criar um centro espírita, não é de uma hora para outra, não. Existe já um grupo que tem certa afinidade, que vem discutindo determinadas ideias, e vira assim, vamos fundar um centro? Às vezes isso parte de um outro centro até. Quantas vezes a gente vê um centro maior, as pessoas criam um grupo, não sei o quê, não, vamos nos reunir lá em casa, eu já arranjei um outro lugar, e todo domingo lá, depois do domingo vira domingo e quarta, daqui a pouco vamos fundar então um centro nosso aqui, embora. Aí você sabe que foi um pessoal que saiu do centro maior, de tal, não sei aonde, para fundar um centro menor. Isso é normal. E era assim que funcionava com Saulo. Ele começou a divulgar os ensinamentos de Jesus, levava aqueles evangelhos alfarrábios, né, todos escritos, os pergaminhos, e começava a divulgar, aqueles que iam simpatizando, ele ia juntando. Então virava assim, olha, vocês se reúnam pelo menos todos os dias, tal horário, e meditem sobre a mensagem de Jesus, reflitam, discutam, amadureçam sobre esses ensinos. Aí ia para outra cidade. A mesma coisa. É o que nós chamamos de igrejas. Porque hoje a ideia que nós temos é que igreja é uma instituição de pedra. Resultado, ele começou a fazer isso em todos os locais daquela região da Palestina. Adentrou pela Ásia, adentrou um pouquinho na Europa. Resultado, a todos que ele teve contato, que abraçaram a proposta do mestre, o que nós chamamos de gentios. Gentios eram aqueles que tinham já se misturaram, eram os estrangeiros. Não eram judeus, eram gentios. Quando ele vai, principalmente em Corinto, e funda lá um núcleo, algumas pessoas o acompanham depois de volta para Jerusalém. E um deles, Tito, era um gentil, era um estrangeiro, não era circuncidado. O que era a circuncisão? Nos livros de Moisés tem a tradição de que todo homem, todo filho homem nascido, deveria ser circuncidado, ou seja, tirado uma pele do prepúcio, do órgão masculino, que é o que eles falam, a aliança, simbolicamente com Deus, no 8º dia depois de nascido. A gente não tem aí na Igreja Católica o batismo, né? Fica registrado praticamente o nome. Tinha épocas que não existia nem a parte civil, muita gente nem fazia só no religioso. Vai batizar, já bota o nome da pessoa. O registro era feito dessa forma, o registro do menino. No dia, inclusive, era dado o nome ao menino. Os gentios não passavam isso, os estrangeiros não tinham isso, não seguiam a religião judaica. Então, para quê que iam ser circuncidados? Quando Saulo chega na igreja de Jerusalém, na Casa do Caminho, com esse Tito, começa a discussão entre ele e Tiago, porque Tiago virava assim, não, tem que ter pelo menos a tradição judaica, tem que ser circuncidado para ser limpo e estar entre nós para discutirmos aqui a palavra de Jesus. Aí Saulo enlouqueceu. Desde quando nós precisamos fazer algo no corpo para, na verdade, tratarmos da alma? São coisas completamente diferentes. E aí, ele vira para Tiago. Vamos fazer o seguinte? Quem vai resolver é Pedro. Aí Pedro, eu? Me põe nisso não, eu. Aí ele, Pedro, decida aí. Vai circuncidar, vai ter que circuncidar o Tito, que não tem nada a ver com essa história, né? Nem judeu, ou não precisa? Aí, a prudência de Pedro nesse momento. Lá no livro Paulo Estevão, eu fiquei admirada. Que ele poderia decidir ali no momento, ele virar assim,
É uma questão importante. Poxa, era uma tradição de Moisés, uma determinação do grande líder deles, do povo judeu. Por séculos foi assim e agora não vai ser? Então ele virou assim, é uma situação que temos que ter cautela. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente discute isso. Vamos todos dormir e amanhã a gente faz uma reunião só para isso. Quando eles vão dormir, ele tem a oportunidade de conversar com Saulo. Saulo indignado, transtornado. Pra que isso, meu Deus? Vai ter que agora sair circuncidando todo mundo aí, no mundo todo. Não, Jesus não pediu nada disso. Aquele jeitão de Saulo. Aí Pedro diz, Saulo, o que é a circuncisão de um indivíduo diante de todas as pessoas que nós queremos levar a mensagem? Cede um pouco nesse momento, porque o fato de Tito ser circuncidado não é suficiente para que todos sejam. Mas eu vou usar justamente como contra-argumento, vou dizer assim, olha, a gente circuncisa ele, entendeu? Mas não tem necessidade. Aí Saulo virou assim, nossa, você vai fazer isso mesmo? Pô, no outro dia ele fez isso. Olha, Tito vai participar da reunião, ele foi circuncidado, já pode participar. Aí Tito, inclusive, falou brilhantemente sobre tudo que já tinha aprendido. Aí os apóstolos já ficaram balançados, aí ele, tá vendo? Mas ele não sabe isso tudo porque foi circuncidado. Ele sabia disso tudo antes, então não tem necessidade. Vamos fazer o seguinte? Não precisa circuncisão, não. Então, quando a gente lê agora, porque aquele que o gerou eficazmente, quem é que gerou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão? Moisés. Moisés instituiu. A lei de Moisés é uma lei considerada o quê? Sagrada, divina, inspirada por Deus. Então o que ele está falando é, porque aquele que gerou, ou seja, Deus mandou que seja circuncidado através de Pedro. É o mesmo Deus que diz que não precisa para os gentios. Se Deus é um só, gente. Deus não faz distinção entre uma pessoa bonita e uma pessoa feia. Deus não faz distinção entre uma pessoa boa e uma pessoa má. Porque para ele não é nem má, é ignorante. Deus ama todos os seus filhos incondicionalmente. Eu gosto daquela comparação. É como o sol brilha para todos. Não faz distinção. E a gente precisa dele para viver. E o que é que tem no planeta? De tudo. Então ele está dizendo isso. É o mesmo. E aí vem Emmanuel e diz, ora, a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue, operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Ou seja, o que é que adianta instituir dogmas? Você só vai ter contato com Jesus se você agora, a partir de hoje, só vestir branco. Gente. Você só vai ter contato com Jesus, ter Jesus no seu coração, Jesus em sua vida, se você for batizado. Nossa, quanta gente não é batizada e está aí, inclusive vivendo de forma muito mais digna do que aquele que se diz seguidor de Jesus. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventistas inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Estamos falando daqueles que muito sabem e poderiam gerar transformações, mas não. Pegam o que sabem para dominar o outro. E são verdadeiros hipócritas. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos de Cristo operante. Sim, temos aqueles que se destacam e abraçam a proposta, como Saulo abraçou. E foram nessas divulgações pelo mundo que Saulo foi parar um dia num local que conheceu
uma pessoa que foi salva por Estevão, o governador de uma província. E o nome dessa pessoa era Paulo Sérgio. Tendo um contato com esse homem, ele se inspirou e pensou: nossa, Saulo é Paulo em romano. Eu, a partir de agora, vou me chamar Paulo, até em homenagem a Paulo Sérgio, porque ele foi salvo por Estevão. Então, tudo interligado. Saulo abraça o cristianismo e graças a Deus, graças a ele, na verdade, o cristianismo existe, como a gente conhece hoje. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Quem era o povo escolhido? Os judeus. Então, Pedro tentava fazer determinadas concessões às exigências de Tiago, porque Tiago, ele tinha uma convivência muito grande com os judeus, os rabinos. Então, Pedro sempre ficava administrando aquilo, porque não queria conflito e cedia. Aí chega Saulo lá: Pedro, chega de ceder. Que é isso? O evangelho é para todos. Esse negócio de você ficar cedendo na discussão toda hora de Tiago, porque Tiago quer assim, quer assado. Aí Pedro começa a mudar um pouco sua postura. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade, ou seja, renovar os gentios, né? O que é que acontecia? Ele não convertia ninguém. Ele chegava com a mensagem no povo, que não conhecia a mensagem de Jesus, a pessoa se identificava e aderia. Então ele não converteu ninguém. Ele simplesmente levou a semente. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. Qualquer caminho o mestre aproveitava. E a gente vai ver isso na vida de Saulo também. Saulo, gente, ele é preso, ele prega na prisão. Ele vai em viagem num barco e ainda vira assim: olha, não vamos ficar muito tempo seguindo essa rota não, senão a gente vai correr perigo. Aí tem uma tempestade, todo mundo vira assim: o que é que você tem para falar? Ele começa a pregar no barco. Foram obrigados a parar numa cidade, porque ele está sendo preso e levado para outro local. Parou na cidade, ele prega. Então ele trabalhava incessantemente, ele não parava. Qualquer oportunidade era oportunidade de trabalho. Inclusive, interessante, que não leu a obra Paulo Estevão, vou dar aqui um grande spoiler logo. Quando Paulo desencarna, aí você vê o trabalho brilhante desse homem, maravilhoso. Quando as comunidades estão em apuros, todas querendo que ele resolvesse alguma coisa, ele vira: gente, como é que eu vou estar em todos os lugares? Não tem como. É intuído por Jesus. Escreva. Começam as cartas. Escreva para cada um deles, que você conseguirá estar em todos os lugares. E aí ele começa a escrever. Quando ele desencarna, a gente pensa assim: esse homem vai ser recebido por Jesus. Não é? A gente já viu gente fazer muito menos, desencarnar e ser recebido por Jesus. Ele se sente em trevas, em plena escuridão. E ele faz uma oração. Aí você vira assim: nessa oração Jesus vai aparecer. Uau! Não, continua em trevas. Só que depois da oração, no coração dele ele sente o seguinte: bem, mesmo assim, eu vou continuar meu trabalho com Jesus. Assim, no escuro. Quando ele pensou isso, ele ouviu uma voz: quem é você? Aí reconhece a voz. Era a voz de Ananias. Aí ele: sou o irmão Saulo, o Paulo. Aí Ananias, quando vê, aí vem a luz. E ele consegue enxergar a beleza espiritual em volta dele. Quer dizer, até para uma pessoa que trabalhou tanto por Cristo, tem também essa transição para o mundo espiritual. Não é um estalar de dedos. Então, caminhando para o encerramento, é tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades, que não vamos criar empecilhos, condições. É ter Jesus no coração e seguir o Evangelho.
Simplesmente isso. Aí agora a gente faz evangelho no lar, vê a mensagem uma vez por semana e não consegue viver nenhum dia a mensagem que prega. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. A proposta é essa. Jesus está presente quando a gente tem fé, quando a gente tem o amor dele em nosso coração. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. A verdade não está só com um ou com o outro. Na verdade, está com quem? Com o Mestre. O resto é tudo emissário só da mensagem. Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quer ir para o Pai? Viva como eu vivi. Só isso. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Por isso, trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Persista no bem. Jesus sempre está conosco. Mas eu pergunto, quantas vezes estamos com Jesus? Quando eu preciso. Todos os dias. Todos os dias. Durma com Jesus, acorde com Jesus. Sempre. Essa presença de Jesus como seu melhor amigo, como seu guia, como sua meta, como seu modelo, como diz os Espíritos, guia e modelo. Sim, se é guia e modelo, estamos seguindo. Se não estamos, vamos pelo menos tentar. E é de tentativa em tentativa que a gente vai sedimentando o nosso aprendizado, fortalecendo a nossa caminhada. Muita persistência, muita luz a todos e muita paz.